Pai do Senhor, irmãos, bom dia. Estamos aqui mais um domingo para cultuar o nosso Deus e queremos convidar você agora a louvar ao Senhor junto conosco, a adorar o nosso Deus, né, aí da sua casa. Então, pare aquilo que você está fazendo agora, né, e vamos juntos, como igreja, num só espírito, no mesmo propósito, adorar ao nosso Deus e louvar a Ele de coração, abrir a Ele o nosso coração e dar a Ele agora como forma de gratidão, de oferta, né, o nosso louvor. Vamos fazer uma oração para iniciar essa reunião, esse culto. Feche os seus olhos agora, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de poder cultuar a Ti junto com meus irmãos, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja, Pai, agora agindo em cada coração, em cada lar, em cada vida, Pai, trabalhando, Senhor. Oh, Pai, aquele que está cansado, aquele que está abatido, Senhor, aquele que está sobrecarregado, Pai, que possa agora, Senhor, sentir o Teu toque, Senhor, que o Senhor venha levantar os meus irmãos, Senhor, oh, Pai, que o Senhor venha, Pai, sustentar a cada um, Pai, mas que nada, Pai, neste momento venha, Pai, impedir, Senhor, o nosso louvor, impedir, Senhor, o nosso culto, Senhor, venha impedir, Senhor, a nossa adoração. Oh, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito, Senhor, invada, Senhor, agora cada lar, invada, Senhor, cada vida, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, faça algo novo, Senhor, faça algo diferente, Senhor, nesse dia, Pai, oh, Pai, em cada coração, Senhor, não somente, Pai, no louvor, Pai, mas em cada, Pai, momento, Senhor, dessa reunião, Senhor, em cada palavra, em cada oração, Senhor, em tudo que será falado, Senhor, tudo que será dito, Pai, que não seja o homem, mas que seja o Teu Espírito, oh, Pai, trabalhando através de nós, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Então, Pai, abençoa o Teu povo nessa manhã, que seja um culto abençoado, Senhor, que seja, Senhor, para Ti, Pai, para a honra e para a glória, Pai, do Teu nome, Senhor. Assim nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em Seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso.
Enche-me da graça do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo, enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim.
se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sou meu Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és fogo apaixonado, eu sou do meu amado e ele é meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso
pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estaremos aqui agora trazendo uma palavra sobre enfermidade. Esperamos que isso toque no coração de vocês e que vocês não venham a se desanimar. Amém, irmãos? Sei que é difícil manter o espírito positivo quando batalhamos contra uma doença. Isso é muito difícil. Mas você deve tentar. Não se acomode. Lute com toda a sua força e jamais perca a sua fé. Deus estará sempre do teu lado, te amparando, te acolhendo e te ajudando sempre. Não perca jamais a esperança, pois eu sei que você vai vencer, vai conseguir superar todos esses momentos difíceis que passamos, né? Toda essa tribulação, pois a palavra do Senhor diz que somos mais que vencedores, né? E Ele, com certeza, dará conforto e força para você continuar a sua vida. Acredite, tudo isso vai se passar. Essa crise, tudo isso que está acontecendo no mundo, vai se passar. Basta confiarmos no nosso Senhor. Amém, irmãos? Eu vou pedir agora para minha esposa trazer uma palavra aqui da Bíblia e vai orar por nós. Ok, irmãos? Amém. Bom dia, amados. A paz. A palavra de Deus, escrito em Isaías 53, versículos 4 e 5, diz assim: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Aleluia. Amém? Glória Aleluia. a Deus. A palavra de Deus, ela é fiel e nós temos que confiar no nosso Senhor. Amém? Sempre. Vamos orar pelos enfermos, queridos. Amém. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, queremos primeiramente te dar graças, Pai, pelas nossas vidas, Senhor, pela saúde, Pai, que nós estamos pedindo agora para os nossos irmãos que encontram-se enfermos. Ó Deus Santo, vem com o seu poderoso bálsamo de cura sobre aquele, Pai, que aguarda, Senhor, de Ti, um momento de levantar-se às vezes de uma cama de hospital, ó Deus, de livrar-se de uma doença, Senhor, que aos olhos dos homens é incurável, mas sabemos, Pai, que aos seus olhos tudo é possível, Senhor. Que possamos, ó Deus, nesta manhã colocarmos toda a nossa esperança em Ti. Senhor, venha, Pai, sobre os enfermos, venha sobre os enfermos da alma, Senhor, enfermos do físico, ó Deus, para que possamos, Pai, dar testemunhos do Teu milagre em nossas vidas, Pai Santo. Sim, Pai. Ó Pai, nós não conhecemos a todos os enfermos, mas o Senhor conhece, sabe em cada local que eles estão. Senhor, dê ordem aos Seus anjos agora, Pai, para que vão, Senhor, até essas pessoas, Senhor. E leva, Pai, a cura, ó Senhor, a tranquilidade no coração, para as famílias, às vezes, que estão angustiadas, Senhor, leva a Tua paz, aquela que excede todo o entendimento humano, Pai Santo. Ó Deus, nós pedimos e colocamos, Senhor, todas essas vidas debaixo do Seu altar, para que o Senhor possa, Senhor, trazer, Senhor, um momento de paz, um momento de alegria e um momento da cura, para que em nome de Jesus ela testemunhe, Pai, a cura para todas as doenças, Senhor. Amém. Em nome de Jesus é o que te pedimos e já te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor tem a providência para todas as coisas. Cuide de nós, Em nome Senhor. de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que a paz esteja com todos. Um bom domingo para todos. Um grande beijo. Até mais. Tchau. Tchau, pessoal. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de vocês, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mais um domingo aí, online, mas está acabando em nome de Jesus. E estamos aqui para falar com vocês sobre família. Algo que nasceu no coração do Pai, nasceu no coração de Deus e é algo que Ele prioriza, né? A nossa família, a nossa casa e o nosso lar. E Ele nos garante que praga alguma, maldição alguma,
chegaria sobre a nossa tenda. E essa manhã nós queremos falar algo para vocês sobre o nosso lar, que está em Romanos, capítulo 8, no versículo 37, que diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero falar para vocês que nada e ninguém pode nos separar do amor de Cristo. E o nosso casamento, a nossa família, precisa estar firmado nessa palavra, na palavra do Senhor. É o que nos garante a vitória. Está triste, está abatido, está passando por problemas? Recorre a quem? A palavra de Deus, que é o próprio Jesus falando conosco, né? E creia que o teu casamento, a tua família vai passar por qualquer problema, por qualquer situação, desde que o Senhor seja o centro de todas as coisas na tua vida e na tua família, né? Eu e Luciana estamos indo agora para 32 anos de casado. Temos problemas? Temos sim, mas nós colocamos o Senhor no centro das nossas vidas. E Ele nos dá a vitória, Ele nos garante o amanhã, e Ele nos livra de todo o mal. E nos deixa cada dia mais juntos e mais fortalecidos na graça do Senhor. Que o Senhor te abençoe esse dia, que o Senhor te abençoe a tua casa, a tua família, em tudo que você colocar as mãos, que o Senhor esteja presente no nome de Jesus. Amém? Junta a tua família, junte os teus filhos, e agora, nesse momento agora, peça que o Senhor traga direção, traga uma palavra de vida sobre a tua casa, no nome de Jesus. Iremos orar por ti e pela tua casa, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, neste momento, colocar diante de Ti, Senhor, cada família aqui representada. Senhor, eu te peço que, em nome de Jesus, o Teu grande amor, aquele que tem nos sustentado, aquele que tem nos amparado até aqui, aquele que tem nos dado força, Senhor, e feito com que permaneçamos firmes e fortes, de pé. Este amor, Senhor, agora invada corações, invada os lares, alcance, Senhor, aquele que está abatido, aquele lar que muitas vezes, Senhor, está confuso, Senhor, sem saber o que fazer, em indecisões, situação financeira, ó Deus, e muitas vezes com o casamento abalado, Senhor, por causa das circunstâncias e da situação. Como foi falado aqui, Senhor, nós te pedimos que a Tua palavra, Senhor, ela seja essa ferramenta, ó Deus, e seja mesmo algo que venha fazer a diferença dentro de cada lar. Usa, Senhor, a vida, Senhor, de cada um, estrutura, firma, Senhor, para que possamos juntos, ó Pai, vencermos mais uma vez toda e qualquer dificuldade. Senhor, queremos te pedir que as famílias sejam estruturadas, sejam fortalecidas através do poder que há na Tua palavra. Senhor, muito obrigado, porque podemos dizer que até aqui, Amém, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido e por isso, Senhor, estamos de pé na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque realmente, como foi dito aqui, o Senhor é o centro de todas as coisas, o Senhor é o centro do nosso casamento, da nossa casa. Eu abençoo agora cada casa, cada família, cada lar, todos aqueles, Senhor, que neste momento estão passando por um período de dificuldade. Eu te peço em nome de Jesus que a Tua bênção os alcance, Senhor, e os oriente e os ajude nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Peça para o Senhor entrar na tua vida, mexer com a tua estrutura, Amém. no nome de Jesus. Amém. E tu vai ter a vitória. Amém? Amém. Um bom domingo para todos. Bom domingo para vocês. Estamos com saudades. Olá, a paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Em
Deus os abençoe, os fortaleça, amém? Quero compartilhar com vocês uma palavra do Senhor. Vamos ler aqui 1 Crônicas 9, 26 e 27, no Antigo Testamento. É o registro dos feitos dos reis de Israel. Mas os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo de Deus. Eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo e de abrir as portas todas as manhãs. Essa função desses guardas, eles eram levitas, mas eles tinham uma função de segurança, de guardar. E havia que cerca de 212 guardas nessa função, de acordo com o livro de Crônicas. Foi algo estabelecido pelo rei Davi, bem no começo, lá no começo do reinado dele. E só que havia uma escala de trabalho, né? Eles trabalhavam de 7 dias, aí vinha outros, mas tinha 4 guerreiros que eles tinham uma função especiais, que era chamado de os 4 principais guardas das portas. Esses, eles não ficavam longe, eles dormiam ali do lado, passavam a noite perto do templo. Eles tinham o dever de guardar e abrir as portas do templo todas as manhãs, para as pessoas poderem entrar. E eles tinham uma obrigação de cuidar da tesouraria e das portas do templo de Deus. É uma analogia apenas que eu quero fazer, porque hoje não tem mais esse templo. O tabernáculo e nem o templo, né? Não tem mais. Nós aqui somos o templo do Senhor hoje. Jesus veio habitar em nós. E essa função de guardas, de vigias das portas, ela ficou conosco. Então, cada um tem que vigiar o seu próprio templo, a habitação do Senhor, o templo do Espírito, que é a sua própria vida. Então ele fala, vigia a tesouraria. O que eu quero trazer como uma ilustração para nós aqui? Para nós vigiarmos as nossas finanças. E também vigie as portas, ou seja, tudo que entra e o que sai da tua vida. Eu posso vigiar as finanças quando eu sou uma pessoa disciplinada, organizada, e quando eu sou um semeador também, é uma forma de eu vigiar as finanças. E as portas, através da dedicação, né, daquilo que é bom eu fazer, e fazer do jeito certo, e não somente evitar o mal. Então, eu cuidar da porta é cuidar daquilo que entra, daquilo que sai. E as finanças, né, a tesouraria da nossa vida, ela deve ser bem vigiada, bem controlada, porque é uma área bastante sensível, de bastante conflitos. Muitos casamentos terminam por causa disso, muitas pessoas perdem amizades por causa disso. Então é muito importante que essas áreas sejam levadas com bastante consideração por nós. Jesus, lá no Sermão da Montanha, na metade do sermão, no capítulo 6, ele nos ensina algumas coisas. O sermão é maravilhoso, ele ensina tantas coisas. Ele nos ensina como vigiar as portas. Lá no capítulo 6, no versículo 9, ele nos ensina a orar. Ele nos ensina, no versículo 16, a como jejuar. Lá no versículo 22, ele diz, olha, os seus olhos são a lâmpada do seu corpo. Então, se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Então, ele manda a gente vigiar também o que a gente olha. Isso é cuidado com as portas, aquilo que entra e aquilo que sai da nossa vida. A oração e o jejum vão nos fortalecer para nossas portas estarem bem firmadas, a gente não ser facilmente derrotado pela nossa carne e nem pelas lutas que vêm ao nosso redor. E ele fala também no versículo 19 do capítulo 6 de Mateus sobre os tesouros do céu, que a gente não deve guardar tesouros nessa terra, porque aqui tudo passa, tudo estraga, mas lá no céu o tesouro permanece. Ele fala no versículo 24 algo muito importante,
que é a respeito dos dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Então a tesouraria, ela deve ser vigiada, mas ela não deve ser o nosso senhorio. Nossas finanças, elas têm que trabalhar para nós e para o reino de Deus, e não o contrário. Eu não posso ser dominado pelo dinheiro, eu não posso ser dominado pela uma ambição egoísta. Eu preciso entender isso e não deixar que o dinheiro, o mamon, as riquezas sejam o senhor da nossa vida, mas sim Deus seja o senhor da nossa vida. E ele fala no versículo 25 também a seguir sobre as preocupações da vida, que nós não devemos nos preocupar porque o Senhor, ele cuida de nós. Tudo isso é uma forma de cuidado que nós temos que ter, uma vigilância como guarda, como vigia da sua vida pessoal, das suas finanças. E o que a Bíblia nos ensina no versículo 33 desse capítulo 6 é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que as coisas, as preocupações da vida, todas essas coisas, elas lhe serão acrescentadas. Não vai faltar nada para nós. Se você confiar, buscar o reino de Deus, se você for uma vida que se preocupa com a saúde financeira da tua vida, você não é um gastão, não fica todo dia gastando com coisas que não convém. E olha, não precisa nem ser rico para conseguir fazer isso, ser descontrolado. Às vezes a pessoa nem ganha muito dinheiro, mas ela é descontrolada, ela gasta com o que não precisa, com o que não tem, e isso prejudica a tua vida. Isso não é falta de vigilância da tesouraria da sua própria vida. Se você entende a lei da semeadura, o reino de Deus deve ser buscado em primeiro lugar. Entregar na igreja o dízimo, 10% de tudo que você ganha. Ofertar, além disso, você ajudar com um valor a mais, você ajudar uma pessoa necessitada com alimento, com dinheiro, com trabalho. Sempre lembrando que a gente está disponível para orar pelas pessoas, para interceder, para trazer uma palavra de encorajamento, para estimular os outros às boas obras. Tudo isso é reino de Deus. Então busque essa vigilância na tua vida. Seja um guarda do templo. Vou te chamar aqui de um guerreiro que vigia o templo. Então vigia a tesouraria da tua vida e vigia as portas, para que nada de ruim entre na tua vida e que também da tua vida saia coisas boas, através do que? De um coração cheio da presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Será colocada aqui a conta da igreja e te peço que você seja fiel com as suas ofertas e com seus dízimos. Não deixe de vigiar a tesouraria da tua vida. Como testemunho, eu quero dizer que a igreja tem se sustentado até aqui, graças a Deus. Esse mês a gente já fechou o mês de julho, hoje é 2 de agosto, mês de julho todas as contas foram pagas, graças a Deus. Sua fidelidade tem sido presente, você tem entendido o seu papel, mesmo à distância. E não se esqueça agora de agosto, você também ser firme e, se possível, até aumente, para que a gente possa não ficar tão no empate, no 0-0, mas a gente poder ter algo a mais para poder abençoar pessoas que estão necessitadas. Eu convoco você também, igreja, a orar, porque até aqui, até esse mês de agosto, o Brasil ainda vem passando pela crise, mas a gente sabe pelas estatísticas da economia que a situação tende a piorar bastante daqui para frente. O desemprego ele continua crescendo, bares fechando, restaurantes, vários comércios, estabelecimentos. Então o nível de desemprego vai crescer muito, infelizmente. Muitas pessoas vão ficar sem a sua renda e é a hora da igreja estabelecer o seu papel na sociedade e fazer aquilo que a gente pode, tá bom? Então esteja sempre atento aos irmãos ao seu redor, para você ser um semeador na vida das pessoas necessitadas, e também não deixe de suprir
a igreja local físico com a sua oferta e com o seu dízimo, para que nós possamos também abençoar o reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Oferte agora, dizime, faça uma transferência para a conta da igreja, deposite no caixa eletrônico, mas não deixe de cumprir o seu papel de guerreiro, de guarda do templo. Amém? Que Deus te abençoe. Olá, meus irmãos. Um bom dia para todos, na paz do Senhor. Glória a Deus por tudo que o Senhor já realizou, já operou nessa manhã. E agora nós gostaríamos também de compartilhar mais uma vez com os irmãos algumas coisas que o Senhor colocou no nosso coração aqui na sua palavra. E que seja uma palavra para nos abençoar, para nos ensinar a sermos servos melhores, a vivermos como verdadeiros cidadãos dos céus. Amém? Para isso eu peço para você abrir a sua Bíblia. Abra junto comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo. Amém? Capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O texto diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos pelo meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre este alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Amém? Antes, amado, aliás, eu queria só fazer um comentário. Essa carta aos Coríntios, ela é rica. O
conteúdo dela todo é de instruções, de direções a uma igreja, a igreja de Corinto, mas com princípios importantes, necessários para nós no dia de hoje, também na igreja de hoje. A carta como um todo, ela trata de assuntos relacionados à santidade, ela trata da união com Cristo, ela trata de liderança, da ordem nos cultos, da ordem na ceia, da ordem nos dons, ordem na família, relacionamento entre irmãos e o nosso assunto que iremos tratar hoje, que é o perigo da divisão, o perigo de criar facções na igreja, divisão entre irmãos. Antes de a gente falar aqui no capítulo 3, eu só queria ler alguns versículos no capítulo 1. No versículo 4 do capítulo 1, diz assim: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isso é, em toda a palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhe falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo aqui, nesses versículos, faz um elogio à igreja de Corinto, chama-os de irmãos, mostra aqui que era uma igreja rica, uma igreja cheia de dons, certamente havia milagres acontecendo nessa igreja, mas aqui nesse mesmo capítulo, no versículo 11, ele diz o seguinte: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisão entre vocês. Então, apesar de ser uma igreja rica em dons, era uma igreja que tinha esse grave problema de divisão, de partidarismo no meio da igreja, partidarismo, divisão entre os irmãos. E quando chega no versículo 3, ele começa mostrando a sua frustração. Paulo expõe aqui nesse versículo 3 a sua frustração. Ele diz o seguinte: eu gostaria de estar dando para vocês um alimento mais sólido. Eu deveria estar já tratando de coisas mais profundas com vocês, mas não posso, porque o comportamento de vocês ainda é infantil. Vocês não têm maturidade para tanto. E pior, vocês agem de forma carnal. Quando ele fala, eu queria tratar vocês como espirituais, mas não posso, é exatamente por isso. Porque, não sendo espirituais, tomam atitude como de carnais, como o mundo a toma, como o mundo a faz. Então é esse o diagnóstico ali que Paulo estabelece nessa igreja. Ele fica sabendo, ele toma conhecimento, e o diagnóstico de Paulo é esse para a igreja: vocês são carnais, vocês são infantis na fé, vocês são imaturos, e portanto eu tenho que mantê-los alimentando com leite. Vocês não suportariam um alimento mais sólido. É exemplo na vida natural de uma criança. Nós não podemos alimentar uma criança com feijoada. Nós damos leite, nós damos mingau, essas coisas, mas o que se espera é que essas crianças não fiquem a vida toda comendo mingau e tomando leite. Então, à medida que elas vão crescendo, à medida que elas vão amadurecendo, a alimentação vai mudando. Vai chegar um tempo que o próprio feijão que eu como será dado para essa criança.
ainda talvez mais ralo, ainda dissolvido, mais dissolvido, mais líquido, né? E vai solidificando esse feijão à medida que essa criança cresça, à medida que essa criança amadureça. Então esse é o diagnóstico que Paulo faz em relação a essa igreja. E feito o diagnóstico, ele começa a mostrar o resultado disso. O resultado dessa infantilidade, dessa imaturidade. Qual é o resultado? Eles agem, tomam as atitudes, as suas ações carnais. Paulo fala aqui que fazem exatamente como o mundo faz. O mundo natural, ele age por emoções. O mundo natural, ele age pelos seus interesses, age por ímpetos, age segundo necessidades, mas o espiritual, ele age de acordo com a palavra, ele age dirigido pelo Espírito Santo, ele tem atitudes maduras, atitudes que agradam a Deus. Então o resultado de uma pessoa que não cresce é exatamente isso, que ele vive tomando atitudes e comportamento carnais, exatamente como o mundo o faz. Então eles agem carnalmente, não são espirituais, agem de forma mundana e criam divisões. Paulo fala aqui que é o reflexo disso. Se porventura, se existe entre vocês inveja, vocês são invejosos, inveja o dom, inveja o trabalho um do outro, e isso tem provocado divisões de vocês, isso, por acaso, se vocês agem assim, vocês não são imaturos? Vocês não são carnais? É o que Paulo está perguntando aqui. E porque um lá escolhia Apolo, eu sou de Apolo, outro dizia, não, eu não sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, outro, eu não me submeto a ninguém, eu sou de Cristo. Então, cada um, segundo os seus interesses, procuravam as suas próprias, escolhiam as suas próprias lideranças. Talvez no mundo de hoje, nos tempos de hoje, infelizmente isso acontece com muitas lideranças. Quando acontece isso, ele fica envaidecido, ele fica orgulhoso e aceita esse tipo de comportamento da igreja porque acaba massageando o seu ego. Então, às vezes, líderes que vê esse partidarismo, alguns irmãos dando preferência a ele em detrimento de outro, ao invés de haver uma correção, ele se sente lisonjeado com isso e aceita isso. E aqui a gente vê que Paulo, no versículo 5, ele refuta, ele não aceita esse tipo de comportamento, mesmo daqueles que diziam, eu sou de Paulo. Porque ele diz assim, quem é Paulo? Quem é Paulo? Ele se coloca, primeiro ele fala, quem é Apolo? E aí ele pergunta, e quem é Paulo? E aí ele esclarece, tanto Paulo, tanto Apolo, nesse capítulo aqui não está, mas tanto Pedro, são apenas servos. Paulo está dizendo para essa igreja o seguinte, nós não somos melhores do que vocês, como vocês não são melhores um do que o outro. Todos nós somos servos do Senhor e temos um propósito a cumprir. Cada um tem uma parcela de participação. Então ele fala quem é Apolo, quem é Paulo. Apenas servos, instrumentos de Deus pelos quais vocês vieram a crer em Jesus. Isso está aqui no capítulo 5, no versículo 5, no versículo 6, no versículo 7, no versículo 8, e ele fala, no versículo 7, 6, ele diz assim, eu plantei. Então, Paulo ali, a igreja de Corinto, ele inicia essa igreja, ele edificou essa igreja, ele plantou, ele fez os primeiros passos na igreja, foi Paulo, mas aí ele diz, eu plantei, Apolo regou. Então, assim que Paulo funda a igreja, vem Apolo para pastorear a igreja ali, né?
e dar sequência ao trabalho que Paulo iniciou. Mas nem Paulo e nem Apolo que são importantes. Aqui ele fala, mas Deus é quem fez crescer, não Paulo e nem Apolo. É Deus quem dá o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Ele fala, nem Paulo é alguma coisa, nem Apolo é alguma coisa. Porque cada um será recompensado, porque cada um tem um seu propósito e terá o seu trabalho recompensado. Ele, quando chega no versículo 9, Paulo começa então a instruir de como deve ser a maneira correta, o modo de fazer, o know-how, a forma de fazer, a forma de se conduzir na igreja, como irmãos em Cristo. Primeira coisa que ele fala, pois nós somos cooperadores de Deus. Aqui ele está falando dele mesmo, dele e Apolo. Igreja, eu, Paulo e Apolo, nós somos simplesmente cooperadores de Deus. Há um trabalho, Deus está realizando um trabalho na vida da igreja, na vida de vocês, e nós somos cooperadores, e Deus está realizando um trabalho em nós também, é o que Paulo está dizendo. E ele usa duas figuras em relação à igreja. Ele diz, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, uma lavoura, ou seja, uma lavoura onde existe um plantio constante, aonde se deseja plantar muito e colher muito. Essa é a figura aqui que Paulo coloca, um plantio constante, um plantio em qualidade. E fala aqui também de um edifício que também é um edifício que está em construção constante, em constante construção. Nós somos cooperadores de Deus na construção desse edifício. E que aqui nesse contexto, esse edifício é a igreja do Senhor. Ele fala também aqui no versículo 10, ele diz o seguinte, conforme a graça de Deus, ou seja, conforme o dom que Deus me concedeu, eu, Paulo fala, como sábio construtor, lancei o alicerce, os fundamentos, lancei o fundamento, o início da obra. Então, Deus deu esse dom, Deus deu esse chamado a Paulo, Deus deu essa graça a Paulo de andar por vários lugares, fundando igreja, estabelecendo igrejas, lançando a pedra fundamental de igrejas. E com essa atitude de Paulo, que foi com essa atitude que o evangelho chegou até nós, foi por isso que nós fomos alcançados por Jesus. Então ele fala que pela graça concedida por Deus, ele como sábio construtor lançou o alicerce. E outro está construindo sobre ele. A palavra de Deus diz que que a igreja, ela foi instituída sobre o fundamento dos apóstolos, e do qual Jesus Cristo é a pedra principal, é a pedra angular, é a pedra de esquina, é aquela pedra que fica na esquina da construção em 90 graus, que dá o esquadramento para todo o terreno, que dá o esquadramento para toda a construção. Esse é o Senhor Jesus, esse é Jesus Cristo, é a base dessa construção. Então ele fala, contudo, veja como cada um constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus. Então, com a graça, com o dom que Deus deu a Paulo,
ele estabelece o fundamento, ele estabelece a base, e essa base, ele mesmo afirma aqui, essa base é Jesus, e ele fala que nada pode ser acrescentado, nós não podemos, não há necessidade de criar mais nada. Nós não podemos acrescentar nada nesse fundamento, nós não podemos também retirar mais nada desse fundamento. O fundamento já foi estabelecido, o fundamento já está posto, esse fundamento é Jesus. Outro aspecto é que nós estamos construindo. Somos nós que estamos construindo. É uma obra em conjunto. É uma obra permanente, é uma obra constante, feita a várias mãos. E cada um de nós é responsável pelo material que nós utilizamos. Olha o que ele diz aqui no versículo 12. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada. Porque o dia, e aqui o dia está com D maiúsculo, é o dia da volta de Jesus, da volta do Senhor. Então, porque o dia atrará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então, amados, nós somos cooperadores, nós somos aqueles que trabalham, somos trabalhadores na construção dessa igreja. É importante dizer, às vezes as pessoas usam esse texto aqui individualmente, e aqui não, aqui é coletivo. Aqui Paulo está falando da igreja. Esse edifício é a igreja, essa construção é a igreja. E cada um de nós somos responsáveis nessa construção, somos cooperadores de Deus para que sobre esse fundamento lançado que é Jesus, a gente construa, coopere com o Senhor na construção desse edifício. E a escolha do material nós fazemos também. Olha que coisa maravilhosa, Deus permite que nós façamos, Ele nos dá a sabedoria. A gente vê que Paulo lança os fundamentos e ele fala, sábio arquiteto. Então, havia necessidade de sabedoria para fazer isso. E na construção também há necessidade de ter essa sabedoria, essa necessária sabedoria, para fazer a escolha correta, para saber qual material nós escolhemos. E ele mostra aqui quais materiais podem ser escolhidos. Ele fala do ouro, ele fala da prata, ele fala de pedras preciosas, da madeira, do feno ou da palha. E ele fala que haverá inspeção. No dia do Senhor, tudo aquilo que a gente faz, as nossas obras, no reino de Deus, na igreja do Senhor, o nosso trabalho, as nossas ações, as nossas atitudes, vai passar por uma inspeção, e é uma inspeção rigorosa. Não vai ser passada assim por cima. Vai ser uma inspeção com rigor. E aí, aqui diz o seguinte, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então, diz que a obra será revelada pelo fogo. Então, obviamente aqui, quem construiu madeira, quem construiu feno, quem usou material de palha, vai ser revelado, vai ser inspecionado e aqui vai sofrer detrimento. Esses tais trabalharam, ocuparam seu tempo, mas não receberão galardão, porque usaram qualquer material. E usar qualquer material aqui é fazer a obra de qualquer jeito. É trabalhar muitas vezes relaxadamente. Já foi salvo, já tem o nome escrito no livro da vida, até porque a igreja ela é construída porque quem tem o nome escrito no livro da vida, por quem já foi salvo. Mas, entretanto, faltou o cuidado na escolha do material.
na escolha das suas ações, na escolha das suas atitudes. E aqui o texto diz que vai ser salvo. Mas sabe de que forma? Correndo para não ser queimado pelo fogo. Você imagina você dentro de uma casa, o bujão explodiu, a casa incendiou e você não tem tempo nem de pegar a roupa. E tem que sair correndo. É isso aqui que Paulo está querendo dizer. Salvo por um triz. Tudo isso, Paulo explica aqui que há um propósito. Porque no versículo 16, lá no versículo 9, ele usa a figura da lavoura, ele usa a figura do edifício. E aqui no versículo 16, ele faz uma pergunta. Essa pergunta é uma pergunta afirmativa. Porque diz assim, vocês não sabem que são santuário de Deus. Ele está perguntando e já está afirmando. É como se dissesse, vocês precisam saber, se não sabem. Vocês precisam ter conhecimento, se não têm, que vocês são lavoura de Deus, vocês são edifício de Deus, mas vocês também são santuário de Deus. E o Espírito de Deus habita em vocês. E aí ele faz aqui um alerta extremamente grave, forte. Ele diz, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês aqui no coletivo, no plural, aqui nesse caso aqui, no coletivo, é a igreja, esse santuário, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Portanto, amados, nós precisamos ter entendimento, nós precisamos ter conhecimento de como nos proceder na igreja, com os irmãos, no corpo de Cristo. Paulo aqui afirma que nós, como igreja, nós somos o santuário. Não estamos falando do prédio, não estou falando do salão, mas o corpo de Cristo, a igreja. A igreja aqui está falando da igreja local. Eu vou trazer mais para perto. COFAM, comunidade da família. Nós somos santuário de Deus e o Espírito Santo habita nesse santuário. Deus habita nesse santuário, glória a Deus, aleluia. E aqui há essa advertência, se alguém destruir esse santuário, Deus o destruirá. E de que forma nós destruímos esse santuário? Eu preciso responder essa pergunta olhando para o contexto desse capítulo. Aqui fala de divisão. Nós destruímos esse santuário quando nós produzimos, quando nós provocamos divisões no meio da igreja. Divisões entre irmãos. Facções, criamos facções. Jesus afirma lá nos evangelhos que uma casa, uma cidade dividida não subsiste. Ou seja, ela é destruída. Ela se autodestrói, uma casa que se divide. Então, aquele que provoca divisão, aquele que provoca facção na igreja, ele está destruindo, ele está tentando destruir o santuário de Deus. E Paulo aqui fala que o Senhor, que Deus o destruirá. Então é algo muito sério. É algo muito sério. Nós precisamos entender que é algo muito sério a vida em igreja. É algo muito sério quando a gente não tem esse entendimento. E a gente precisa realmente estar atento a isso e se preocupar com isso. Eu repito, amado. Por exemplo, aqui mesmo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, do versículo 19, Paulo está ali dizendo o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Aqui está falando de corpo de vocês, aqui está falando individualmente, cada um de nós somos santuários de Deus. Quer ver outro texto? Em Efésios, no capítulo 2,
Efésios capítulo 2, no versículo 19, diz assim, deixa eu procurar aqui, irmãos, peraí. 2:19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aqui ele está falando não de uma pessoa individual, aqui não está falando de uma igreja local, aqui está falando da igreja mística do Senhor, o corpo de Cristo na terra. Ele fala que já não é mais estrangeiros, nem forasteiros, são cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Diz que foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, em Efésios, fala do corpo de Cristo na terra. Em 1 Coríntios capítulo 6, fala de nós individualmente. E aqui no capítulo 3, no versículo 16, fala que a igreja local, a igreja que você congrega, a igreja que você participa, a igreja que você foi plantado e faz parte, essa igreja é santuário de Deus, é morada do Espírito Santo, e nós somos responsáveis pela sua construção, nós somos responsáveis pela sua preservação, e por isso nós precisamos ter cuidado um com o outro. Somos responsáveis por zelar por esse santuário. O santuário aqui é sagrado, ele é separado, é santo. Ele é santo e nós não podemos destruí-lo. As facções, as invejas, as divisões são os agentes de destruição desse santuário. Isso é terrível, amados. Divisão não é bom, não somente na igreja, em nenhum lugar. Pessoas que dividem família, pessoas que dividem na sociedade, uma cidade dividida, um país dividido, uma sociedade dividida. Nós estamos vivendo hoje um momento difícil no nosso país, polarizado, esquerda, direita, pessoa desse partido, pessoa do outro partido, e isso tem trazido males terríveis. É por isso que Paulo fala, o mundo age assim. Veja, por exemplo, no futebol, as brigas que saem no estádio. Hoje os estádios têm que ter uma torcida única, porque ali se dividem e criam problemas terríveis ali. Então a questão da divisão, ela é terrível, e muito mais quando se trata na igreja. Mas você pergunta, como é que eu provoco divisão na igreja? Esse é o problema. O provocar divisão na igreja, muitas vezes, é muito subjetivo. Que as pessoas dividem, as pessoas criam facções, mas muitas vezes fica difícil de provar, as pessoas negam, se justificam por aquilo que está fazendo, mas no íntimo sabe que está dividido. Então, amado, de uma forma simples, provocar divisão na igreja é agir em desacordo com o fundamento sobre o qual a igreja está sendo edificada. Agir de forma mundana, de forma carnal, buscando os seus próprios interesses. Os próprios interesses. Eu estava lendo esses dias, tem um jogador de futebol já aposentado, parece que é o Juninho Pernambucano. Eu vi uma matéria, vocês podem procurar, vocês encontram. Ele fala que ele rompeu com a família dele por problemas políticos. Eu não lembro aqui qual é a ideologia dele, qual é a da família. O que eu sei é que são ideologias distantes uma da outra, e por isso ele rompeu o relacionamento com a família por causa de ideologia política. E é triste dizer isso, que isso aconteceu também com a igreja do Senhor. Famílias se dividiram, e dentro da igreja, às vezes, irmãos se dividiram pelas suas preferências políticas, pelas suas preferências ideológicas. E Paulo está dizendo aqui, se agimos assim, se vivemos assim, nós estamos nos comportando como carnais. Estamos agindo da mesma forma como o mundo faz. Então, em Provérbios, no capítulo 6, eu não lembro aqui os versículos, ali a lista, uma série de pecados ali, 7 pecados. E o 7º pecado alistado ali
diz que Deus abomina aquele que provoca discórdia, divisão entre irmãos. Então, amado, é algo muito sério esta questão da divisão. Como eu disse, às vezes é subjetivo, a gente não consegue provar. Quantas pessoas não saem da igreja magoados, ressentidos, e ao invés de consertar, ao invés de procurar as pessoas, de procurar liderança, ele vai embora e vai congregar em outro lugar. Sai ressentido, magoado. E aí, muitas vezes a gente fica sem saber o porquê. A gente sabe que existe, a gente sabe o que acontece, mas a gente não tem como provar. A pessoa nega, você vai falar com ela, diz que está tudo bem. Mas depois, por trás, de uma forma bastante rasteira, covarde até, falam da igreja, falam de algum irmão, expressam, verbalizam aquilo que ele entende que justificaria a sua saída da igreja e vão congregar em outro lugar. E sabe o que acontece? Muitas vezes vai levar o problema para esse lugar. Amados, segundo o texto aqui, bem claro, é atitude carnal, é atitude imatura, infantilidade espiritual. Agem muitas vezes como criança, porque assim as pessoas escolhem igrejas, escolhem liderança a quem seguir por um tempo, até enquanto estão sendo satisfeitas. Mas a hora que não está sendo mais satisfeita, sai. Hoje eu sou Paulo, mas amanhã Paulo não me satisfaz mais, agora vou procurar o Apolo. Agora Apolo também cansou, eu vou procurar o Pedro. Então isso são comportamentos inadequados para aquele que nasceu de novo, inadequados para cristão, entristece o coração de Deus e traz prejuízos terríveis à igreja do Senhor. Então, amados, em nome de Jesus, nós precisamos atentar para isso e mudar a nossa maneira de se conduzir como igreja, como irmãos, nos nossos relacionamentos, na coletividade, no nosso relacionamento comunitário. No 18 ele diz assim, ó, não se enganem. Se algum de vocês pensam que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Portanto, nós não temos que viver segundo a sabedoria do mundo, segundo aquilo que o mundo julga ser certo, ser correto. Nós temos o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. E, portanto, nós temos que ter a nossa vida dirigida por Deus. Olha o que diz o 21, olha que maravilha isso, amados. Portanto, ninguém se glorie em homens, ninguém tem que se gloriar na sabedoria de homem. Eu sigo fulano, eu aprendi com cicrano. Toda a glória deve ser dada ao Senhor. Quando nós transferimos a glória, quando nós nos gloriamos nos homens, nós estamos tirando a glória de Deus. Estamos deixando de dar a devida glória de Deus. Então, ninguém se glorie em homens. E aí olha o que diz, porque todas as coisas são de vocês, o Senhor nos deu todas as coisas. Aí ele diz, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro. Então, se você tem uma liderança, se você tem pastores, muitas vezes você até discorda dele, sabe? Muitas vezes não é talvez o pastor que você queria, não é a liderança que você queria, mas, amado, o Senhor preparou para você. Essa liderança é para você. Esses pastores é para você. O ensino que você recebe é para você. Então, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. E vocês são de Cristo. E Cristo de Deus. Então, amado, você não é do pastor Mário,
você não é do pastor Marcelo, do pastor Mer, você não é das pastoras. Todos nós, essa liderança, somos cooperadores de Deus para, juntamente com você, edificar, construir essa coisa maravilhosa que é a Igreja do Senhor. E nós devemos fazer isso sobre um fundamento que já foi estabelecido, e esse fundamento é Jesus. Esse fundamento é Cristo. Amém, amados? Eu já vou terminar e eu queria passar para vocês uma rápida aplicação, até para que a gente esteja compartilhando depois na célula. Eu tenho expectativa que isso venha ser enriquecido na célula através do compartilhar de cada irmão. Então, aplique-se nisso até o dia da tua célula, e que a gente tenha um compartilhar enriquecedor. Amém? Olha aqui, amados, nós precisamos, aqui como aplicação, nós precisamos ter em mente que, primeiro, somos cooperadores de Deus. Então, eu, como pastor, os pastores dessa igreja, todos nós somos cooperadores de Deus. Nós não somos melhores um do que o outro, nós não somos melhores do que você, nós não somos mais importantes do que você, nós não somos mais importantes um aqui em relação ao outro. O importante é Jesus, o importante é o Senhor. E todos nós estamos nessa jornada, estamos nessa batalha, estamos nessa estrada, cooperando com o Senhor. Segundo, nós somos um edifício que está sempre em construção. Sabe, é uma construção que não cessa até a volta de Jesus. 19 diz assim, de Efésios 2: portanto, vocês já não são estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Terceiro, somos também santuário e habitação do Senhor. O Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo habita em você. Quarto, somos participantes na edificação e na preservação desse santuário. Quinto, somos chamados à maturidade em Cristo. Oh, amado, a cada dia nós crescemos na fé, no conhecimento, na graça do Senhor. Quando isso fizermos, nós teremos relacionamentos saudáveis na igreja, no corpo de Cristo. Quando isso fizermos, nós seremos sábios na escolha do material que estaremos utilizando na construção desse templo. Então, e é esse o propósito, é esse o objetivo dessa ministração, que o Senhor nos leve à maturidade em Cristo, que a gente deixe de ser infantis, que a gente deixe de ser imaturos na fé e vivamos cada dia crescendo na presença do Senhor. Um dia melhor do que o outro, hoje melhor do que ontem, amanhã será melhor do que hoje. Cada dia crescer, vivendo em novidade de vida. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas, amado. Nós estamos aqui, enquanto estamos aqui, é para isso. O Senhor espera isso de nós, senão Ele já viria buscar a igreja. Já levaria, mas não veio ainda, para que esse processo aconteça em cada um de nós, para que assim a igreja seja abençoada em nome de Jesus. Uma pessoa madura em Cristo não vive segundo a carne. Uma pessoa madura em Cristo não divide, não cria facções. Uma pessoa madura resolve as questões. Uma pessoa madura em Cristo é um agente agregador, conciliador, um promotor de entendimento da unidade, um promotor de entendimento, de unidade e de comunhão. Há uma história de que um pedreiro trabalhava, um mestre de obra, trabalhava para um senhor, e
chegou um tempo que ele decidiu se aposentar. E ele era um exímio pedreiro, um exímio trabalhador, fazia as coisas com dedicação, com zelo, era querido pela empresa. E o empresário lá, o patrão dele, disse para ele: tá bom, já que não tem jeito, ele ficou triste pelo fato de perder um funcionário tão capaz, mas disse para ele: tá bom, antes de você parar, eu vou pedir para você construir a última casa. Passou para ele a planta para ele construir. Mas ele está com a cabeça toda pensando na aposentadoria e fez de qualquer jeito, escolheu qualquer tipo de cano, qualquer tipo de fiação, qualquer tipo de material, fez de qualquer jeito como nunca antes tinha feito. Antes ele fazia com todos, ele era elogiado pelo patrão. E depois o patrão vem inspecionar a casa, olha tudo, aí pega a chave e entrega para ele: toma, essa casa é sua. Eu pedi para você, é o seu presente. Amados, a igreja que nós estamos construindo é para nós mesmos. É santuário de Deus, é morada do Espírito Santo, mas nós habitamos nela. Vamos tornar essa igreja o mais habitável possível para Deus, para nós, para teu irmão, para a igreja como um todo. Amém? Que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família, que Ele aplique essa palavra em nossos corações. Em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, eu glorifico a Ti, Senhor, ó Deus, por esse momento precioso em que a gente está ministrando a Tua palavra. Senhor, que essa palavra caia em nossos corações. Queremos ser uma igreja, Senhor, formada por homens e mulheres maduros na fé. Pessoas irmãos que não dividem, mas irmãos que buscam o entendimento, que crescem no conhecimento, que crescem na fé, que crescem na palavra, que crescem no relacionamento, que crescem em unidade e que crescem em comunhão. Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus tudo aquilo que queira nos dividir e que teu Espírito, Pai, a cada dia nos una mais em torno de um propósito, Pai, glorioso, Pai. Deus, que é preparar a tua igreja para a tua volta, porque em breve o Senhor voltará. Haverá uma inspeção e nós queremos nos apresentar a Ti, Senhor, mostrando, Senhor, tudo aquilo que foi feito e mostrar, Senhor, Deus, que usamos, Senhor, materiais adequados nessa construção e não venhamos assim, Senhor, Deus, ser salvo como pelo fogo, por um triz. Nós queremos receber de Ti galardões, nós queremos receber de Ti, Senhor, o elogio, Pai. E para isso, Senhor, Deus, as nossas atitudes, as nossas ações hoje precisam ser de acordo, Pai, com a direção do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, tenha uma semana abençoada, um restante de dia com a sua família, em nome de Jesus. Amém? Eu amo a cada um de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor.